Oi, Ivan, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o tipo de solo como nós iniciamos na aula anterior, tá? Então, hoje a gente vai falar, no caso, com relação às cores do solo, de acordo com o tipo a qual está se referindo, tá? Então, você observa aí na imagem que você tem o solo de acordo com as suas características, tá? Ou seja, a cor interfere aí nessas suas características, tá? Então, a gente viu na aula passada, falávamos sobre o solo umífero, o argiloso, o calcário e o arenoso, tá? Então, a gente viu assim, o que é um solo arenoso? É aquele composto basicamente por areia. O que é um solo argiloso? É aquele formado por barro. É a palavra mais conhecida que a gente fala barro, então está falando da argila, tá? A gente percebeu também que a argila ela é utilizada, por exemplo, para fazer algum tipo de artesanato, digamos assim, tá? No caso, os indígenas, eles utilizam muito a argila para fazer o seu artesanato. O solo umífero é aquele que é composto por nutrientes, tá? Então, esse nutriente dá essa coloração mais escura. Então, é o solo mais apropriado para a agricultura. Não é que queremos dizer assim que, por exemplo, se plantar alguma coisa na areia, pode brotar? Pode, mas só que ela não tem condições muito de fixar suas raízes, entendeu? Então é por isso que muitas das vezes não é um solo adequado para a agricultura. O calcário também é outro tipo de solo formado por um pouco de argila, um pouco de areia, então ele vai se formando. Outra coisa que eu esqueci de colocar, mas eu já falei na aula anterior, que quando eu falo de solo argiloso, ele não permite a passagem da água. O arenoso, ele já permite que a água seja filtrada com mais facilidade, tá bom? Então, na atividade de hoje, o que eu quero que a gente faça? Nós temos duas colunas. A coluna que está numerada 1, 2, 3 e 4. Do lado direito, nós temos os parênteses que tem a característica, digamos assim, solo umífero, lá no número 1, solo umífero. Aí você vai observar aí na coluna da direita, o que é um solo umífero? Deixa a água passar rapidamente. É seco e pode apresentar cores variadas. Qual é esse tipo de solo? É o umífero, é o argiloso, é o calcário ou é o arenoso? Você só vai colocar o número 1. A numeração daqui da coluna da esquerda, tá? No segundo item, tem a cor escura, resultante da decomposição do resto de animais e vegetais mortos. É uma terra excelente para a agricultura. Aí você vai pegar aqui quem é desse daí. É umífero, argiloso, calcário ou arenoso. O parêntese 3. É um solo bastante encontrado no Brasil. É rico em calcário. O próximo é uma terra fofa, macia e rica em argila. Ok? Então essa é a nossa atividade de hoje. Em seguida nós temos 3 imagens. Nós temos o solo arenoso, 1, 2, argiloso e o 3, umífero. Aí diz assim, é possível é impermeável à água, contém mais argila do que areia. Aí você vai observar, é 1, 2 ou 3. É permeável à água, contém grande quantidade de areia. Também você coloca a numeração correta. É frio, úmido e fértil, contém humus, ok? Próximo. Em qual tipo de solo abaixo é possível formar um lençol de água subterrânea? Só para você dizer se é o solo 1 ou o solo 2, tá? Ou seja, se é o solo permeável ou impermeável.
ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Assim que você puder enviar, pode enviar para a gente, tá bom? Tenha um bom dia e boa aula.